Boa noite. Boa noite. Muita paz no coração de cada um. E que permaneça essa paz ao longo de nossas existências. Possamos trabalhar ela constantemente. Porque sem ela nós temos muitas dificuldades de enfrentar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, porque a paz não quer dizer que nós não temos problemas, que nós não vamos enfrentar alguns obstáculos. É ela que vai nos sustentar. E exatamente quando nós vamos trabalhar um tema, inveja, quando me foi solicitado fazer esse tema, eu fiquei bastante preocupado, porque ia mexer comigo, né? Todos os temas mexem com a gente, mas tem uns que mexem mais. Porque a gente procura encontrar a resposta para as nossas atividades de busca constante de crescermos, de nos melhorarmos. Mas eu fui me inspirar nesse tema na doutora neurologista Anete Guimarães. Anete Guimarães é uma palestrante espírita no Rio de Janeiro, onde que ela trabalha com a neurociência juntamente com o espiritismo. E esse tema ela fala em várias palestras dela sobre a inveja. Mas nós temos também lá no Livro dos Espíritos que fala sobre a inveja. Também no Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala a respeito da inveja. Mas tem uma metáfora que a Anete conta do vagalume e da serpente. Provavelmente já conhece essa fábula, essa metáfora, para nós ilustrarmos esse tema. Porque a vagalume estava à beira do lago, desocupada, olhando, observando, de repente a serpente lhe dá um bote. E ela se esquiva e foge. E a serpente começa a persegui-lo. E ela foge para um lado, foge para o outro, e a serpente continuadamente perseguindo o vagalume. Chegou num dado momento em que o vagalume se sentiu encurralado. Não tinha mais para onde sair. E a serpente preparou o bote para pegá-lo. E ela pediu: para um pouquinho, posso te fazer uma pergunta? E a serpente disse: pode. E ela pergunta: eu faço parte da tua cadeia alimentar? E a serpente disse: não, não faz parte. Segunda pergunta: eu te fiz alguma coisa? E a serpente também não fez. Não fez nada. E a terceira pergunta: por que você quer me comer? E a serpente diz: porque você brilha. E ela então pensa: se ela brilha, é aí que nós vamos começar a entender a respeito desse sentimento que realmente nos tem trazido um atraso na nossa caminhada evolutiva. Porque uma delas situações é que ela pergunta, então, por que me persegue? Se não tem nenhuma razão, simplesmente porque brilha. Teria que ter alguma razão. Ela pergunta: mas por que então você
quer me prejudicar? Se eu fiz alguma coisa, logicamente que as pessoas querem, às vezes, a resposta ou até uma vingança. Mas se não tinha nenhuma razão, não fazia parte da cadeia alimentar, se ela não tinha feito nada para ela, por que ela estava querendo prejudicá-lo? Por que ela estava perseguindo? O que ela tinha feito? E também por causa do incômodo que causava na serpente. Quando nós começarmos a ver a respeito da inveja, sempre está relacionado às questões que nós observamos no outro, algo que nos incomoda. E a Nete Guimarães, a doutora Nete Guimarães, ela diz que a única forma de nós não sofrermos as ações de inveja é nós não dizer nada. Não diga nada. Não faça nada. E essa forma, se nós não fazermos nada, nós não dizemos nada, se tu não vai fazer, tu não vai dizer, também não seja nada. São as formas que nós vamos estar inteiramente livre daquele que possa ser invejoso e nos emitir aquelas cargas mentais, fluídicas, de energias mentais contra nós. Mas se nós não vamos fazer nada, como é que nós vamos progredir? Como nós vamos evoluir? Se eu não vou falar nada, como é que eu vou me comunicar? Se o nosso meio é exatamente de dizer algo, trocar ideias. E se eu não for nada, eu vou ser um estorvo para a sociedade, para a família. Então, se a serpente estava atrás por causa do brilho, qual é a vantagem? E a gente não ser nada? Ou a gente fazer algo para brilhar? Sem estar preocupado com o que o outro vai ficar pensando, o que o outro vai dizer, o que o outro vai fazer em relação a nós. Então, nós podemos ver duas situações. Uma é de quem causa a inveja, e a outra é de quem é o invejoso. E ela nos diz que a inveja é inimiga da alegria e inimiga da felicidade. Se nós somos inimigos de alguém que possa estar feliz, porque vai me causar incômodo, vai me causar tristeza. E quando a gente sofre exatamente esses sentimentos, o que acontece quando a gente é contra a alegria, contra a felicidade? A gente cai em tristeza. A tristeza vai nos conduzir exatamente à depressão. E a NET conta que tem uma pesquisa feita cientificamente que em alguns quadros de depressão, e quem toma antidepressivo, em alguns casos, 67% é da inveja, causado pela inveja. Então é preciso que realmente nós começamos a pensar seriamente, porque a gente não sabe que é invejoso. E até mesmo para nós admitir que somos invejosos,
Não é fácil, porque a gente também tem um tal chamado orgulho, que impede que nós analisamos as coisas exatamente como se deve em relação a nós. Porque o orgulho nos cega. Ele desvirtua a nossa visão de nós mesmos. E esse é um processo que nós precisamos trabalhar. Então é preciso que nós encontramos exatamente uma forma de nós nos conhecer. Exatamente para evitar um mal que talvez a gente está sofrendo com ele e não sabe. E a Janete Correia, que ela escreveu o livro As Algemas Emocionais da Alma, ela diz que sentir desgosto pela felicidade dos outros, cobiçar o que os outros possuem e ficar triste com a alegria alheia é uma incapacidade de amar. Uma incapacidade de amar. Então nós precisamos exatamente começar a nos conhecer. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando é perguntado aos espíritos a respeito de nós aprendermos a nos conhecer, conhece-te a ti mesmo, o que ele nos fala, Santo Agostinho, nos leva exatamente a observar todos esses processos que são motivo de nossas dores, de nosso sofrimento. Então, a nossa incapacidade de amar também nos leva a não desejar que o outro seja feliz, ou que o outro progrida, que o outro faça bem, que o outro realiza. A gente quer o bom, as coisas boas primeiro para nós. Primeiro as coisas boas para mim. E se alguém está fazendo algo interessante, que está brilhando, está incomodando aquele que não realiza e fica apenas invejando, desejando, emitindo energias negativas em direção àquele que ele inveja. Mas no momento em que nós emitimos essas energias, nós somos a fonte do mal. Porque a energia negativa vem de uma fonte de que aquele que está emitindo não está sendo bom. Lembramos daquela parábola do Mestre Jesus. Uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má, quer dizer, uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não dá bons frutos. Nós não emitimos pensamentos negativos em relação ao outro se nós somos uma pessoa boa, positiva, que deseja o bem para o outro, que nós somos caridosos, que nós entendemos o valor do outro. Aquele que sente inveja, pelo contrário, tudo que acontece de bom para o outro incomoda, lhe deixa triste. Um exemplo que a gente pode trazer para ver se a gente tem um pouco de inveja ou não, a gente pega e compra um carro de ano e fica feliz, eu consegui comprar esse carro. Aí olha o vizinho, parece um carro melhor do que o dele, né? Uma marca melhor do que a dele. E esqueceu todo o prazer que ele tinha, a felicidade de ele ter comprado aquele carro, e começa a invejar o carro do vizinho. Ou então compra uma roupa bonita. Ah, essa roupa aqui tá legal, tá me deixando feliz. Daí um pouquinho olha outra pessoa lá, tá com uma roupa que aparentemente para ele é muito melhor do que tá.
já perde a felicidade de que ele está com aquilo que ele tem de melhor e começa a desejar um mal para o outro, porque ele está incomodado com o que o outro está recebendo ou está fazendo de bom. Então é necessário que a gente procure entender que a nossa incapacidade de amar é um sentimento de inferioridade. É a nossa dificuldade de compartilhar. E quando a gente tem essa dificuldade de compartilhar, especialmente aquele que é muito materialista, quanto mais materialista é, mais vai nutrir as energias negativas desse sentimento. Então a inveja vai descarregar essas cargas, essas correntes mentais, prejudicando o outro, as suas vítimas. E a pessoa não se dá por conta que está fazendo isso, porque ela não sabe que ela tem essa inveja, ou que é invejoso. Não interessa o grau dessa inveja. O importante é a gente saber compartilhar as coisas boas com todos. E compreender que ninguém é exatamente igual. Está lá no livro dos Espíritos, a respeito da lei da igualdade, na questão 811, ele vai comentar se a gente fosse ter uma igualdade absoluta, não tem como. E quem luta por uma igualdade absoluta, nos diz no livro dos Espíritos, em resposta que os Espíritos dão, é porque ambicionam inveja. Então cada um está no seu grau, cada um realiza aquilo que lhe é possível. E quando a gente tem essa capacidade de compartilhar bons sentimentos, a gente vai elogiar o outro. A gente vai reconhecer a capacidade do outro. A gente vai aceitar que o outro é melhor, ou que está numa posição melhor, ou que tem um esforço mais que a gente faz. Então isso vai fazer com que a gente aprende a lidar com sentimentos que não venham nos perturbar na nossa caminhada evolutiva. E Joana de Ângeles nos diz que a inveja é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano, de perturbar as lutas do ser humano. E aí quando a gente não consegue avançar, ou quando tem alguém que está brilhando no nosso lado, a gente quer fazer a sombra para o outro não brilhar. Então, um lado do invejoso é esse sentimento, mas tem o lado daquele que está sendo invejado. Se ele está fazendo algo, ele também não pode querer que as opiniões sejam unânimes naquilo que ele está fazendo. Ele não pode ficar esperando só a opinião dos outros para continuar fazendo. Ele tem que ter consciência do que está fazendo é o melhor. E se ele duvida de algo, que ele procure alguém que seja de confiança para questionar aquelas ações, para que ele possa melhorar. E a nossa caminhada é isso, melhorar. Cada vez mais, cada existência, nós viemos para melhorar. A cada dia que passa, nosso trabalho é de nos melhorarmos. Então, se a gente tem esse propósito de brilhar, e as coisas que a gente está fazendo, está buscando fazer, pode nos causar, de repente, algum momento que eu quero saber da opinião do outro, que eu tenha somente para aqueles que realmente eu confio.
Tem uma colega que ela tem uma menina de 9 meses e ela está querendo fazer a festinha de 1 ano da menininha dela. E tem uma outra colega que tudo que ela fala, eu gostaria de fazer isso, queria fazer aquilo, a outra dá sempre conta, sempre acha um motivo, sempre acha uma razão para que ela não faça. Ah, não é assim? Ah, foi isso. Eu disse para a menina, por que tu não só conversa só com o teu esposo, vocês sabem o que querem fazer, como vocês querem fazer, quais as condições que você tem para fazer? Por que tu vai ficar falando para um, para o outro, que todos eles estão te deixando para baixo, estão sempre colocando um empecilho naquilo que tu vai fazer? Então a gente tem que ter confiança naquilo, em quem a gente vai falar algo. Até mesmo para evitar que desperte no outro esse sentimento. Então a nossa caminhada, ela é de buscar nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo, para que nós saibamos como nós somos, como nós sentimos e como nós devemos nos conduzir na vida. Uma das coisas que nos ajuda a saber que nós não somos invejosos é quando a gente é amável com o outro, que a gente é alegre, que a gente é descontraído, que a gente leva os outros para frente, que a gente sempre tem uma palavra, encorajamento, para que a pessoa possa vencer. Então, quando nós temos esses sentimentos de dividir, de compartilhar coisas boas, e a gente já pode perceber que está melhorando, já não está com tanta inveja assim. Porque nos diz Hamed no livro As Dores da Alma, que o invejoso é inseguro, irritadiço e desconfiado, observador, minucioso e detetive da vida alheia. Olha que eles trazem uma série de coisas aqui. Invejoso é inseguro, irritadiço, desconfiado, observador minucioso, detetive da vida alheia. Só que ele sofre a exaustão por causa desse sentimento. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, que fala sobre os tormentos voluntários, tem a pergunta que diz assim: haverá maior tormento que aquele causado pela inveja e o ciúme? E os espíritos que estão comentando esse tema no item sobre tormentos voluntários, e eles vão dizer que para o invejoso não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e que os outros possuem lhes causa insônia. Lhes causa insônia. O sucesso dos seus rivais lhe dão vertigem. Veja como sofre o invejoso. Agora a questão do que é invejado, se ele está com os seus sentimentos, as suas ações e a sua moral elevada, ele não vai ser atingido. Ele vai continuar a sua vida produzindo, brilhando, e o outro sofrendo. O invejoso sofrendo e ele evoluindo, crescendo, se melhorando. Mas se ele ainda assim, no seu brilho, ele tem aqueles momentos de fragilidade, ele pode ser atingido por essas correntes mentais.
Já viram falar no tal olho gordo? Tá? Aquele seca-pimenteira. Tá? A pessoa olha para uma planta, mata. Olha para o gatinho da vizinha, do vizinho, lá mata. Tá? O que é? Uma energia negativa. Tá? Quando essas pessoas de olho gordo, como você diz, entender e mudar o sentimento dessa capacidade de emitir essas energias, elas podem fazer curas. Podem curar muito. Então vejamos que nós emitirmos sentimentos por uma carga negativa de energia, a gente faz o mal. Mas se eu emitir, na mesma potência, uma carga positiva, com bom sentimento, alguém, a gente vai curar. Então veja que o trabalho é do amor. Mas Kardec, na questão 933, ele vai dizer, que o ciúme e a inveja são dois vermes roedores. Olha como ele trata, dois vermes roedores. O ciúme e a inveja. E o ciúme destrói casamento e namoro também, né? E até mesmo derruba até colega de trabalho. A inveja também. E ele diz ainda, não há calma nem repouso para o invejoso. Então é uma caminhada que a gente precisa nos estudar. Voltamos à questão 919. Conhece-te a ti mesmo. E para encerrarmos, Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, nos diz, a inveja produz uma energia capaz de causar grandes danos. A inveja é um trauma psicológico daqueles que ambicionam o que não pode conseguir. Ao ficar magoado, eles descarregam as vibrações negativas sobre o triunfador. Então, se a gente está descarregando energia, que seja do bem, do amor, da paz, para que o outro se fortaleça. Quando o outro se fortalecer pelas minhas energias que eu emito, no bem, no pensamento bom, eu também evoluo, eu cresço, eu me fortaleço. Porque daí a energia vem de uma fonte de uma árvore boa. Ou então a energia vai vir de uma fonte de uma árvore má. Depende de nós nos conhecermos para nos corrigir essas tendências que ainda nós precisamos trabalhar em nós. Desejo a todos que tenham muita paz, muita luz e que estudem a doutrina espírita. Estudem muito, porque se nós não estudarmos, nós vamos continuar sem entender por que nós temos dificuldade de lidar com certos problemas nossos, não com a dificuldade do outro, nós. Então, se eu busco me encontrar, eu tenho que estudar. A doutrina espírita, ela vai dizer o que eu preciso, onde que eu posso encontrar a resposta e quais são as respostas que vão me libertar. Muita paz e obrigado.